Olá, meu irmão e minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de formação de ministros da Igreja Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Vamos dar sequência então agora no capítulo 2. O objetivo dessa aula é a gente mostrar algumas passagens bíblicas que sustentam aquilo que foi falado na aula anterior, tá bom? Então vamos lá. Na página 44, lembrando que o livro que guia o nosso estudo é esse aqui, Manifesto Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Ele pode ser adquirido na nossa igreja. Se quiser também o link, para aquisição online está aqui na descrição do vídeo. Aproveito para pedir que curta, compartilhe, se inscreva no canal. E qualquer dúvida, fique à vontade de escrever aqui nos comentários. Amém? Então vamos lá. Estamos aqui, Lucas capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém? Essa passagem remete àquela ideia que estávamos trabalhando na aula passada, de que o reino de Deus ele não é um reino futuro, vindouro. O reino de Deus ele já está instalado. Ele foi instalado no momento que Jesus Cristo recuperou a coroa que havia sido roubada por Satanás de Adão. Nesse momento, Deus, que tem toda essa soberania do universo, concede o reinado do mundo a Jesus Cristo. Ele passa a reinar desde agora. Portanto, não é futuro. No futuro haverá uma segunda etapa do reino. Não é que o reino virá no futuro. O reino ele já se manifesta hoje. Só que hoje é um reino invisível. É um reino de adesão. É um reino que nós escolhemos aderir, escolhemos participar. Voluntariamente. Podemos decidir não ou decidir sim. Como Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Quem deseja seguir Jesus deve negar a antiga cidadania, a cidadania terrena, e adotar uma nova cidadania, que é a cidadania celestial. Então, é uma escolha. Aquele que quiser. Amém? Então, não é obrigação. É vontade. Agora haverá o futuro, e a Bíblia deixa claro que haverá um futuro em que o reino vai se revelar. E aí não há mais opções. Aí é julgamento. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Veja o tempo verbal. Está, não estará ou esteve, mas está, o que significa que o reino já está vigindo. Amém? E onde é o lugar no qual encontramos o reino de Deus? Não é lá, nem ali, nem aqui. É dentro de nós. Dentro de nós. Porque o atual governo de Cristo não é visível. É o reino da consciência que o Espírito Santo planta dentro dos nossos corações. Já vimos também, quando nós aceitamos Jesus, somos justificados. E a partir desse momento, o Espírito Santo vem, se conecta ao nosso espírito e começa o processo santificador, que é de dentro para fora, qual as Escrituras ajudam para que possamos discernir a voz do Espírito dentro de nós, nos guiando, nos orientando, dizendo o que é certo, nos impelindo a nos tornarmos pessoas sãs. Amém? Então, isso é a marca do reino de Deus. Amém? Essa é a condição do sujeito que aderiu ao reino. Não é algo que seja estabelecido por fronteiras físicas, ou não se trata de um país que tem ali um brasão, vamos dizer, uma certidão de papel. Não. É um reino de consciência. É um reino onde a consciência, já vimos, que é aquela voz interna, que é a voz do Espírito, é quando essa voz interna, chamada consciência, que é a voz do Espírito,
toma o controle das nossas atitudes, nesse momento nós nos tornamos cidadãos celestiais. Amém? É o reino de consciência. Apocalipse 19:16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é rei. Ele não será rei. Ele já é rei. O rei de um reino ainda invisível. Lucas 17:22. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. O reino é invisível, mas ele é real. Ainda não pode ser visto com os olhos nem ouvidos, com os ouvidos com os olhos nem ouvido, nem podemos ouvir, né, o som do reino, mas é plenamente percebido com o Espírito. João 18:36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora, veja bem, agora, neste momento, o meu reino não é daqui. Jesus está dizendo, neste momento meu reino não é daqui. Amém? Aqui esse planeta é o terreno de luta. É a disputa entre a rebelião de Satanás, o governo ilegítimo de Satanás, contra o governo legítimo de Jesus. Aqui é o campo de batalha. Amém? Um reino invisível, mas que se sente em suas causas e efeitos. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha, de novo, remetendo ao Espírito. O Espírito Santo é o que nos dá o discernimento que faz com que nós nos comportemos como súditos do Rei Jesus, como membros do reino celestial, como cidadãos celestiais. No devido tempo haverá de se tornar manifesto para todas as pessoas, tanto aquelas que escolheram livremente aderir a ele, enquanto permanecia oculto aos olhos carnais, quanto as pessoas que resolveram ignorá-lo. Então, como eu disse, pensemos em etapas. A primeira etapa do reino de Deus é um reino invisível, cuja adesão é voluntária. A pessoa escolhe. Ele não tem fronteira, ele não tem uma sede, uma capital, não tem nada disso. É um reino que se manifesta na conduta do indivíduo que está sob a liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo que fala de dentro de nós, através da consciência, uma voz que disputa com outras vozes na nossa alma, na nossa mente, e que faz com que nós nos tornemos pessoas melhores dia após dia. É aquele que exala o fruto do Espírito. Ele é aquele que aderiu e que vive o reino de Deus. Amém? Esse sujeito. Neste momento, trata-se disso. Um reino por adesão invisível. Mas haverá um momento quando todas as pessoas puderem ter tomado a sua decisão de aderir ou não ao reinado de Jesus, aí Jesus vai se manifestar. Aí alcançaremos aquele dia, o que nós costumamos chamar de dia do juízo. Mateus capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Ou seja, quem aderiu ao reino de Deus, quem aceitou a majestade de Cristo, estes se postarão num espectro, amém? Daqueles que permanecerão nesse reino. Já aqueles que decidiram não aderir,
estes serão apartados e, infelizmente, deverão lidar com o peso da sua escolha. Deus nos deu a capacidade de escolher, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma bênção, mas que traz uma responsabilidade. Aquilo que decidimos é aquilo que recebemos. Ou melhor, aquilo que plantamos é aquilo que colhemos. As nossas decisões cobram seus efeitos. Decidiu abrir mão do reinado da carne e do jugo do maligno para aderir ao reino de Deus e seguir a sua constituição, de ser revestido de Jesus e dominado pela palavra de Deus. Reino de Deus, vinde a mim. Entre para o reino, tome posse da tua herança. Decidiu permanecer na rebelião de Satanás, que é um governo ilegítimo, que não deveria governar mais, pois Jesus pagou o preço e tirou a coroa roubada do diabo. Mas é um governo que ainda vige de fato. Por quê? Porque encontra seus aderentes, aqueles que vivem conforme o mundo. Esses não tomarão posse da herança reservada para os que tomaram a decisão correta. Esses terão que lidar com os resultados das suas escolhas. É uma questão de justiça. Amém? O reino está além do tempo. Na etapa que haverá de ocorrer no futuro, se apresentará como domínio eterno, que já começou e que permanecerá, perdurando pela eternidade. Então quem adere ao reino de Deus, ele está aderindo de agora para sempre. Do tempo para o não tempo. O agora é o tempo, a eternidade é o não tempo. Amém? Salmos 45:6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Ou seja, de justiça, de distribuição conforme o certo e o errado. Quem é certo receberá o fruto daquilo que é correto. E quem anda desviado, infelizmente, terá que lidar com o resultado da sua escolha. O reino de Deus é um reino eterno e justo. Jesus é o rei que triunfou sobre todos os inimigos e governa à destra do Pai, sentado no trono que está localizado no lugar santíssimo. Olha que bacana esse trecho de Hebreus capítulo 2, a partir do 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. É lindo isso. As palavras estão tornando inequívoca a doutrina que aqui está sendo apresentada. Todas as coisas já foram sujeitadas a Jesus. Jesus já reina sobre tudo. Nada ficou para fora, nada ficou excluído dessa sujeição. Por direito, Jesus é rei. Mas nós não vemos que todas as coisas ainda foram... Nós ainda não vemos isso com os olhos carnais, a sujeição de todas as coisas a Jesus. Por quê? Porque é um reino de consciência. É o reino invisível. É o reino que não dá para dizer ei-lo ali, ei-lo aqui, ei-lo lá. Amém? É o reino da fé. Não é visto pelos olhos carnais, mas pelos olhos da fé. Amém? E é um reino verdadeiro, por quê? Porque Jesus, ele tem o mérito de ter se tornado rei. Olha que bacana.
coroar de glória e de honra aquele Jesus que fora feito menor do que os anjos, ou seja, foi feito a carne para habitar aqui, foi sujeitado a tudo, como eu falei na aula passada, tudo o que pode se imaginar, e por causa da paixão e da morte, ou seja, por ele ter se entregado, por ele ter, né, pago o preço, né, ele destronou Satanás, e ele trouxe de novo a soberania para as mãos daquele que nunca deveria ter saído, que é de Deus. Ele aplacou a rebelião, em termos de direito, entenda. Satanás tinha o direito de governar porque Deus deu a coroa para Adão, Adão deu a coroa para o diabo. Então o diabo podia dizer, eu tenho direito, eu ganhei a coroa. Só que a coroa na mão do diabo, Deus não pode agir. Deus, durante 4.000 anos, ele teve que liderar a rebelião, separando, né, um segmento de fiéis que vão ali mantendo a sua palavra, mantendo ali a sua justiça, preservando a linhagem que viria a nos trazer o rei, que é o único que seria capaz de destronar o diabo. Mas no momento em que Jesus paga o preço, que Jesus, né, tira a legitimidade do diabo, a partir desse momento, meu irmão, o trono é dele. E ele tomou a legitimidade para si, por mérito seu, porque ele se deu por nós. Ele morreu por nós. Ele morreu a morte, que estava dita desde o início. Aquele que pecar certamente morrerá. Então, olha lá. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. E a partir desse momento, então, quem tem, né, a consciência, né, vamos dizer, quem vislumbra o ato de Jesus e crê nesse ato, que não é mérito, isso é uma constatação do mérito de Jesus. Esse, pela graça, adere ao reino. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Deus concedeu o governo, olha lá, tá aqui, ó. Deus concedeu o governo do mundo a Adão, Satanás o corrompeu, roubando-lhe a bênção da criatura. 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Então, o diabo enganou Adão, roubou-lhe a coroa, e Jesus veio para desfazer o ato do diabo. É para isso que ele se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Amém? Tá claro? Basicamente são os mesmos temas já tratados na aula anterior, mas agora eu estou trazendo a sustentação bíblica. Cristo, por sua vez, despojou Satanás da autoridade que roubou de Adão. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Oh, que lindo. Quando você fala do triunfo, traga à sua mente, talvez você já tenha visto um filme sobre Roma, ou sobre a antiguidade em geral. Triunfo era aqueles desfiles que se fazia, né, quando um general vencia o inimigo, ele levava os seus, né, os generais do reino inimigo, né, o rei inimigo também, ele trazia e fazia um desfile, uma parada militar. O povo ia para a rua e ficava banando bandeirinha hoje em dia, né, mas ficava lá, né, festejando, e aí passava aquele, tipo uma procissão, um cortejo, né, um desfile, uma parada militar, trazendo, né, os inimigos acorrentados. Jesus fez isso com Satanás, despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Por quê? Como que se deu esse triunfo? Quando Jesus foi para a cruz. Ele pagou a pena. Ele tirou a legitimidade de Satanás, tomou para si o cetro da justiça, a coroa e o trono do governo sobre todas as coisas.
partir desse momento o diabo foi despojado. E Jesus fez isso tudo publicamente na cruz. Lembra? A cruz, entre outras coisas, ela é demonstração. Ela é demonstração. Ela é tornar visível a obra redentora. O diabo, no entanto, não desistiu. Aqui, ó. O diabo não desistiu. Insiste, mesmo derrotado, e ainda lidera uma rebelião que se mantém justamente porque é aceito pela maior parte da humanidade como seu Deus. Segundo aos Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo, ele cega as pessoas que não percebem a grandiosidade, a maravilhosa providência do Pai, que nos oferece gratuitamente adesão ao reino que é superior, melhor, maior e eterno. E ele faz isso ardilosamente, manipulando os desejos da carne, manipulando, o mundo, instigando o sujeito a ver vantagem na desvantagem do pecado, para que ele continue governando mesmo sem ter o direito de governar. E enquanto houver pessoas que continuam seguindo as ordens de Satanás ainda terá força nesse mundo. É por isso que esse planeta é um campo de batalha. Jesus está lá, destra de Deus, já governando. O diabo está aqui, capilarizado no mundo. Seus tentáculos lançados sob todas as direções. E nós, os servos, estamos aqui como cidadãos em terra estrangeira, combatendo o bom combate em nome do Evangelho, sendo súdito do Rei Jesus numa terra inóspita, numa terra que não nos recebe bem. Lembra de Jesus falando: vocês serão odiados por minha causa. Por quê? Porque aqui, nesse mundo, o diabo ainda consegue a adesão da maioria. Não é teoria conspiratória, não. Liga a televisão, você vai ver. O que está na televisão não é a vontade de Deus, é a vontade do diabo. As músicas, a sensualidade, a amenização do erro, do mal, a violência no cinema, o tipo de educação que está sendo ministrada nas escolas. Não há que se dizer que as instituições que aqui estão, olha a guerra, governos, guerra, corrupção, o egoísmo exaltado, não é isso? A selva do capitalismo, a desigualdade social, a miséria financeira e a miséria, sabe, da alma do sujeito. Isso tudo é obra do maligno. São as marcas que demonstram que o diabo ainda exerce poder. Ele é governo de fato, embora não seja o governo de direito. Jesus é que tem o direito de governar, mas o diabo exerce o poder. Entenderam do que se trata? E qual é o nosso papel nessa trama? O diabo não devia estar governando. Ele já perdeu. Mas ele insiste. Nós sabemos qual é o desfecho dessa história, porque a Bíblia já nos revelou. No final, Deus vai colocar essas criaturas hediondas no lugar delas, que é o inferno.
Mas infelizmente aqueles que estiverem enlaçados pelo maligno vão junto. O inferno não foi feito para o ser humano, foi feito para o diabo. Mas quem se enlaça ao diabo, infelizmente, vai com ele. Triste, sem dúvida. Mas nós podemos escolher um outro destino. E por isso que Jesus insiste em nos convencer a vir para o seu lado. Amém? Tá lá, ó. Jesus nos libertou do jugo do pecado e da morte e nos trouxe de volta à vida para que possamos viver segundo a sublime justiça de Deus. Romanos 6,18: e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Nós temos que escolher isso. A humanidade tem que escolher isso. Por isso que é uma questão individual. Cada pessoa vai escolher o próprio destino. O diabo está aí resistindo para manter o seu governo. Na aula passada eu dei um exemplo, para ficar claro. Busca aí informações sobre, por exemplo, Farc na Colômbia. É um estado paralelo. Você tem um governo legítimo, você tem um poder central, mas você tem um grupo que está dentro do país e que desrespeita esse governo, faz a própria lei, né, julga da sua maneira, né, se organiza paralelamente ao governo legítimo. Ou podemos olhar para o próprio Rio de Janeiro, né, as milícias, os traficantes e tal, sabe? Essa coisa paralela não devia existir, mas existe. Ela não tem o direito de governar. A milícia não tem direito de governar. A Farc não tem o direito de governar, mas governa. Hezbollah no Líbano não era para ser, mas é. Esse é o diabo. Entende? Ele lidera uma rebelião contra Jesus. É o governo ilegítimo em rebelião contra o governo legítimo. E por que o diabo resiste? Ô, irmão, mistério. Ele sabe do destino dele. Talvez pela pura e simples maldade, ele quer arrastar a humanidade para o destino que era para ser só dele. E aí nós temos que escolher. O que nós esperamos para a nossa eternidade. A luta está sendo travada e cada pessoa é chamada a definir o seu lado. Permanecer sob a influência do príncipe ilegítimo deposto ou aderir à genuína majestade do rei coroado de glória. João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Tá claro, meu irmão? É que a palavra de Deus ela não deixa confundir, que se trata disso mesmo. O príncipe desse mundo foi despojado. Então Jesus está reconhecendo, até aqui o diabo tinha o direito de governar, é o príncipe. O príncipe é de fato autoridade. Mas no momento em que eu for levantado, ou seja, no momento que eu for levantado na cruz, que eu for sacrificado, eu vou tirar a autoridade dele. E eu vou atrair a humanidade toda para um novo reino. É toda a humanidade, meu irmão. Ele vai atrair toda a humanidade. Ele está atraindo toda a humanidade. Mas o diabo está na outra ponta da corda, puxando para o lado dele. Embora Cristo seja o rei de direito, Satanás mantém seu reinado de fato. Existem os que permanecem sob o jugo do maligno. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não é justamente isso? Jesus veio para esse mundo, nascendo na madre, crescendo e vivendo todos os desafios de ser humano. O diabo não. O diabo ele veio ardilosamente para um mundo que não era dele, não era para ele, mentiu para Eva, né?
usou de malícia para conquistar o que queria, fez, né, Adão se desviar, e a partir disso tomou posse daquilo que ele roubou. E aí Jesus está falando, ó, vocês têm por pai o diabo. Quem continua respeitando a autoridade do diabo é súdito do diabo. Tem ele como sendo a sua autoridade. Então não há o que se dizer. Não há o que se fazer. Amém? É isso. Então, meu irmão e minha irmã, as escrituras demonstram que essa autoridade superada está fadada a jazer derrotada. O problema é que o diabo quer levar a humanidade consigo. Por isso a Bíblia diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Entendeu? Sabemos que somos de Deus. Nós, cidadãos celestiais, somos de Deus. Mas o mundo, o que é jaz? Jaz é o que dorme, é o que morre, é o que está prostrado. Ainda permanece no maligno. É isso que quer dizer. Ou seja, ao invés de se movimentar na direção do reino de Deus, jaz no maligno. Entendeu? Olha só. Olha só. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que adere ao reino de Deus, ele passa a ter um compromisso com a palavra. E o Espírito dirige. Nesse momento, ele assume o governo de Cristo. E vive as bênçãos de ter se tornado cidadão celestial. Olha esse trecho aqui. Quando a pessoa tem fé e decide deixar a palavra orientá-la e o Espírito dirigir seus atos, ela está assumindo o governo de Cristo sobre a sua vida, se tornando cidadão celestial. Nós fomos os primeiros a serem salvos do domínio das trevas, tendo sido feitos cidadãos celestiais desde imediatamente, é agora. Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que está claro demais. Não tem o que duvidar, não tem o que sofismar. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Jesus nos traz para ele. E ao fazer isso, nós aderimos ao reino celestial agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, é agora. Não é um dia, não é no tempo vindouro, não é depois da morte. É agora. Olha como é que a palavra fala. Ele nos tirou, já tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino. Isso já aconteceu no momento que nós cremos em Jesus Cristo. Nós somos transportados para o reino de Deus. Nós abandonamos a potestade das trevas, nós abandonamos o reino de Satanás e começamos uma nova experiência de pertencimento. Agora é o reino de Deus. A regra é diferente, a lei é diferente, o comportamento é diferente, o que se exige é diferente, as obrigações são diferentes, os direitos são diferentes. É uma novidade. Amém? Para tanto, aceitamos nascer de novo. Aí João 3,3, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Temos que nascer de novo. Para entender o reino de Deus, o que significa enxergar, ver? Entender o reino de Deus implica a gente modificar o nosso entendimento completamente. Isso acontece por obra do Espírito, com as Escrituras, amém? Mas nós temos que nos deixar mudar.
Disse-lhe Nicodemos, aí vem a frase de Nicodemos, o que interessa aqui é o versículo 5. Jesus respondeu, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, nós devemos ser batizados na nova vida. Esse batismo, ele, dentre tantas bênçãos, ele também representa isso. Representa adesão ao reino celestial. Amém? E quando nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus, nós passamos a viver as bênçãos do reino. Aquele estado que Jesus veio apresentar de uma vida sem doença, de uma vida sem liberto do diabo, né? Filhos reconciliando com pais, o corpo sendo reconciliado com a saúde, né? Inimigos sendo reconciliados, lembra lá, samaritanos e judeus, né? O povo reconciliado com Deus. Esse reino de reconciliação que Jesus trouxe e que nos conduz à felicidade, à alegria, à paz. Isso começa a ser vivido agora. Não é na segunda etapa do reino, não. É agora. A segunda etapa do reino traz o fim do desafio de perseverar na cidadania, porque é quando a guerra acaba e Jesus triunfa e todo o mal é enterrado, inclusive a morte. Amém? Nesse momento, nós já vivemos no reino celestial. Nós já estamos sob a autoridade de Jesus, que é bom. O Espírito Santo já está dentro de nós, fazendo a obra santificadora. Não tem nada no futuro. Então nós temos o direito de sermos felizes. Entende, meu irmão, minha irmã? Você tem direito de ser feliz. Porque o seu rei não é o diabo que veio matar, roubar e destruir. O seu rei é Jesus Cristo, que veio trazer vida, vida com abundância. Abundância de saúde, abundância de alegria, abundância de paz, abundância de pessoas queridas em torno, abundância na família, abundância de bens materiais, conforto, abundância de sonhos, abundância de planos, abundância num bom trabalho digno, abundância no reconhecimento pela sociedade. Não esse reconhecimento, né, a lá Instagram, não, o reconhecimento de olha que pessoa alegre, olha que pessoa bem-sucedida, olha que pessoa, né, que família abençoada. As pessoas olham e veem, sabe por quê? Porque vê a luz de Deus resplandecendo na tua existência. E esse diferencial é a marca da divisão, da secessão que existe nesse mundo entre aqueles que permanecem no maligno e aqueles que resolveram aderir ao novo reino. Amém? Amém? Espero que tenha ficado claro, que esteja ficando claro. Amém? Na próxima aula nós vamos falar que nós, além de cidadão do reino, nós também ganhamos uma comissão, uma responsabilidade, representar o reino. E nós também recebemos uma missão, que é guerrear pelo reino. Nós devemos representar como embaixadores. Sabe o que é embaixador? É aquele que vai para um outro país representando o seu país de origem. Esse é o nosso papel nesse planeta. Tudo que o embaixador faz é visto como feito pelo país. Olha a responsabilidade. Por isso que não cabe a um crente se misturar com os hábitos desse mundo. Mentir, né? Enganar, ser pego, né? numa ação
reprovável, seja qual for. Porque quando nós erramos, nós queimamos o filme, não é nosso, é do reino. Como embaixador, imagina um embaixador bêbado, fazendo, passando descompostura. Está manchando a imagem do reino o qual ele representa. Imagina um embaixador, sei lá, dos Estados Unidos no Brasil, pego, numa situação, sei lá, relacionando com tráfico de droga, com prostituição, com alguma coisa assim. O filme que fica queimado não é do sujeito, do indivíduo, é daquela nação que ele representa. Por isso que os embaixadores são pessoas escolhidas a dedo. Tem que ser pessoas de conduta ilibada. Olha que responsabilidade. E não é só isso. Aliás, também tem a função do cônsul, que ele quer o quê? Divulgar o país. Que as pessoas queiram vir conhecer, Isso também é nosso papel. A gente divulga o reino para as pessoas querendo conhecer o reino que a gente pertence. Nossa, você é tão alegre. De onde vem tanta alegria? Vem do Deus que eu sirvo. Nossa, sua família é tão abençoada. Como é que você faz para ter uma família assim? Eu aderi ao reino de Jesus. Nossa, você é tão bem sucedido. Da onde vem tanta inteligência, tanta destreza, tanta bênção? É Deus que dá mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Esse é o embaixador. E a milícia? É aquele que luta a luta espiritual. Que não fica, tranquilo em saber que lá fora tem pessoas que estão sendo levadas à perdição. É que vai para cima do diabo. Que usa o nome de Jesus e a armadura celestial para combater a obra do maligno. Nunca por força nem por violência, mas através do amor, do bom exemplo e da palavra que salva, trazer as pessoas à consciência, para que abandonem o jugo do maligno e venham aderir ao reino de Deus. Aonde acontece a batalha? Aqui, esse planeta é um campo de batalha, mas a escaramuça, a luta mesmo, a troca de tiro, não acontece na rua, não acontece, no campo, não acontece entre trincheiras, não. Ela acontece no coração do sujeito. Cada indivíduo, o seu coração é um campo de batalha. E nós devemos nos apresentar para ajudar nessa luta que está sendo travada no coração de cada indivíduo. Porque ali tem uma fagulha de bondade, uma fagulha de consciência, a fagulha do espírito que quer se reconectar com Deus. E nós precisamos ser aqueles que vão transformar essa fagulha numa chama. E a gente faz isso pregando o evangelho. E a gente faz isso indo atrás das dracmas perdidas, das ovelhas desgarradas, dos filhos pródigos que resolveram ir embora. Nós oferecemos para eles as condições de retorno. Alguns nós apresentamos, outros nós exortamos, outros nós simplesmente oramos. Mas nós não ficamos impávidos, sem reação frente ao destino cruel que aguarda. Um destino cruel esse que é arquitetado pelo demônio, pelo diabo, e que aguarda as pessoas que não tomam a decisão certa. Nós não temos controle sobre o destino de ninguém, mas nós temos uma responsabilidade em apresentar a opção para todas as pessoas. É por isso que nós somos, além de cidadão celestial, o cristão também é representante do reino, é um embaixador a serviço do reino de Jesus, do Rei Jesus. Vamos lá? 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Reconcilieis. A palavra aí de novo. É como se através de nós, embaixadores do reino,
Deus clamasse aos povos: venham ao reino. Lembra que eu falei? O papel do embaixador, do cônsul, é chamar as pessoas, representar o reino e chamar. Venham, venham, venham conhecer o que há de melhor. Amém? Nos consulados de países aqui na Terra, né, mostra-se a cultura, a gastronomia, né, as festividades, para as pessoas elas se interessarem, né, até irem lá fazer turismo. No nosso caso é mais do que isso. A gente mostra através da nossa vida, a vida de cidadão do reino, que eu disse, é uma vida feliz, alegre, em paz, reconciliada, boa, agradável, perfeita, conforme a vontade de Deus. E vemos junto pregando o evangelho, nos defendendo com o escudo da fé e usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para desferir ataques contra a obra do maligno, fazendo esse combate no coração das pessoas. Deus está clamando: venham a mim. Por isso nós também não somos só embaixadores, nós somos também o exército de Cristo. Deus fala através dos seus: estamos sob a majestade do Cristo, vivendo revestidos pela imagem do Filho. Romanos 13,14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Somos transformados em luz do mundo, sal da terra, para que Cristo seja visto através daqueles a quem foi confiada a ministração da embaixada real neste planeta. Mateus 5,13. Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então nós temos que cumprir esse ministério, nós temos que ser sal da terra, a luz do mundo. Mas essa representação não é nada fácil. Isso porque o planeta Terra é o teatro de guerra e o coração de cada ser humano é um campo de batalha. Aqui agora está sendo travada uma luta entre o exército de Cristo e a legião de demônios dirigidos por Satanás. Por isso a cidadania vem acompanhada de enorme responsabilidade. Nós sabemos que os cidadãos de um país têm a responsabilidade de defendê-lo contra agressores, não é isso? Nós temos que servir ao exército, não tem o serviço militar obrigatório? Por isso existe o serviço militar de cada nação, agora muito parecido ao que se sucede no reino de Deus. Nós que somos seus cidadãos precisamos defendê-lo contra a rebelião de Satanás. Portanto, acumulamos os papéis de cidadão, de representando o reino, e o de milícia de Cristo. E aí temos Romanos capítulo 13, versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém? Para combater contra o diabo. Amém? Ao mesmo tempo que representamos pacificamente, sendo o que Cristo deseja que sejamos, nós temos que ter conduta ilibada, somos embaixadores de Cristo, falamos em nome dele. Assumimos posições como milícia de Deus, ou seja, nós somos embaixador e o exército de Cristo, que lutam para trazer mais almas ao reino, vencendo a guerra espiritual. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós não estamos sozinhos nessa batalha, nós estamos lutando com milhares e milhares de outros milicianos de Cristo, soldados do Senhor, que também estão divulgando o evangelho pelo mundo. Não são batalhas fáceis, mas elas têm que ser travadas. As batalhas são travadas no coração da criação, local no qual se assenta o pecado, dando sobrevida ao adultério, ao adulteroso príncipe despojado. 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. O mundo jaz o maligno, então nós vamos sofrer perseguições no cumprimento dos nossos deveres, conforme a vontade do nosso Rei, sob um grande estandarte do reino de Deus, que é o nome de Jesus. Amém? As batalhas são travadas no coração da criação, local no qual se assenta o pecado, dando sobrevida ao adulteroso príncipe despojado. Então, onde que se encontra a morada do diabo? Onde que o diabo exerce o poder dele? No coração das pessoas, um coração desviado.
É lá que nós temos que batalhar. O soldado de Cristo batalha a luta celestial travada neste planeta. Está lá. Segundo aos Coríntios 10:3, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Ou seja, nós estamos no corpo, mas não é a carne que domina. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, não é espada, não é faca, não é revólver, não é míssil. Sim, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? É a oração, é a palavra, é o evangelho, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então nós combatemos derrotando com a palavra de Deus as calúnias que são lançadas contra o nosso rei. Nós destruímos através do bom argumento que mostra que Deus é real. Nós vencemos mostrando com palavras de sabedoria a sã existência. Nós vencemos dizendo aquilo que Jesus diz através das Escrituras, para que todos possam ouvir e ver a fé nascer no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Essa é a nossa arma e é assim que nós combatemos. Como milícia de Cristo, prevejamos a luta em favor do reino. E aí Efésios 6:10, trajando a armadura de Deus, nós combatemos o bom combate, que é o tema que nós vamos tratar na nossa próxima aula. Amém? Espero que tenha ficado claro, que esteja ficando claro, em nome de Jesus, e que você esteja gostando desse momento de edificação espiritual e edificação também da nossa mente, para que nós sejamos capazes, primeiro, de aproveitar a oportunidade de ser cidadão do reino, não deixando nada, nem um palmo de terra para trás, sendo felizes conforme Deus quer que nós sejamos felizes. Cidadãos celestiais vivem a bênção de Deus completa. Também que sejamos capazes de ser embaixadores de Cristo, ou seja, ser aqueles que vão representar bem o reino de Deus nesse mundo. E também ser a milícia que vai destronar definitivamente Satanás do coração das pessoas que ainda estão perdidas. Amém? Espero que volte na próxima e continuemos juntos nessa peregrinação. Uma rápida oração. Deus amado, Pai querido, eu oro, meu Deus, em favor do meu irmão e da minha irmã que estão assistindo essa aula especial, para que o Senhor, meu Deus, amplie, Pai, a capacidade de aproveitar a sua boa, perfeita e agradável vontade, sendo cidadão celestial. Ó, Pai, que não haja dúvida de que o Senhor quer a felicidade, a alegria completa para esse irmão, para essa irmã. Mas que também, Pai, nós sejamos capazes de cumprir os nossos deveres. O dever, meu Deus, de sermos santos na nossa conduta, embaixadores do Senhor representando bem o reino de Deus, e uma milícia forte, intrépida, capaz, meu Deus, de reverter o jogo e vencer no coração da criação, trazendo novos súditos para o nosso Rei verdadeiro e superior, soberano, Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente merece governar a vida de cada indivíduo desse mundo. Tudo é para a sua honra, para a sua glória, ó meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Até a próxima.